Suspeita de fraude na emissão de Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Servidores do Detran foram levados para a polícia. Olha só a investigação que começou logo no comecinho da manhã, às 6 horas da manhã, os policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, já estavam trabalhando na tentativa de identificar pessoas alvo dessa operação. 17 presos. Esse foi o saldo até aqui do trabalho feito pela polícia, que tinha o objetivo de atacar pessoas, inclusive o patrimônio de algumas pessoas, que estavam vendendo resultados de Carteira Nacional de Habilitação. A pessoa tinha dificuldade para passar, pagava e estava tudo resolvido. Ao vivo, a Nájila Fernandes traz a coletiva nesse momento dos investigadores, dos policiais que trabalharam para desvendar esse esquema fraudulento. Vamos ouvir. Candidatos à realização da prova prática da CNH, mostrar ali que havia... Exatamente, Joelson. Bom dia a você, bom dia a todos. Nesse momento, o delegado Rony Silveira, que é coordenador da Força Estadual Integrada de Segurança Pública, está fazendo aqui uma espécie de apresentação desse trabalho da polícia e também do resultado da Operação Cribelo. Vamos ouvir. Aqueles examinadores do Detran que ele já sabia que poderia contar para participar da fraude. Tudo isso daí permitiu que a gente identificasse como funcionava. Chegamos ali aos indivíduos, como foi dito anteriormente. Nos chamou muita atenção, especialmente entre os examinadores e instrutores de autoescola, uma evolução patrimonial, uma incompatibilidade entre o patrimônio declarado e o patrimônio real. Veículos de alto padrão, movimentações bancárias muito importantes, a teia de comunicação bancária entre os personagens envolvidos, como que eles transferiam o dinheiro de um para outro, o padrão de transferência monetária também entre as contas, foi uma coisa que nos chamou muita atenção. Então, uma investigação muito robusta, uma investigação muito sólida, com muitos elementos técnicos, que nos permitiu chegar a esse resultado exitoso de hoje. Eles cobravam até quanto, né, para facilitar ali lá na examinação? A nossa investigação, ela focou a última etapa do processo de habilitação, que é a prova prática. Então, para viabilizar a aprovação, né, para facilitar a aprovação do candidato nessa última etapa, os valores variavam de R$ 400 a R$ 600, de forma que R$ 200 ficava para quem cooptou, seja o instrutor de autoescola, seja o despachante, os outros R$ 200 eram entregues para o examinador da autoescola e cada exame era realizado por 2 examinadores. 2 funcionários do Detran realizavam os exames, então cada um ficava com R$ 100. Delegado, nós estamos ao vivo. Pode-se dizer que faz parte de outros crimes, possivelmente lavagem de dinheiro? Não desconsideramos essa hipótese, tá? É muito prematuro a gente afirmar o cenário da lavagem de dinheiro, porque tem etapas técnicas que precisam ser analisadas para você materializar uma lavagem. Não descartamos, também não podemos afirmar neste momento que eles são envolvidos com lavagem de dinheiro. Os crimes que nós investigamos são corrupção passiva e ativa na forma qualificada e associação criminosa, que a gente tem toda a comunhão de desígnios entre eles. Delegado, um dos estabelecimentos que foi fechado foi um bar que fica muito próximo, inclusive, do Detran, lá é que eram feitas as negociações, inclusive o casal proprietário do bar também era envolvido? Sim, exatamente. Na verdade, o estabelecimento comercial ele era um bar, mas a destinação que o genro do dono do bar, que é o nosso principal investigado, dava ao estabelecimento, que ele transformava ali no cenário das reuniões. Então, comumente, se reuniam ali instrutores de autoescola, examinadores do Detran e, eventualmente, alguns candidatos à CNH se reuniam ali justamente para poder orquestrar, combinar quem quer pagar, quem quer receber, quem quer se submeter ao plano. Quem fez esse pagamento vai responder através de um vídeo onde uma mulher recebe um valor em dinheiro de forma discreta. Essa informação é confirmada pela polícia? E quem seria essa mulher? Seria uma servidora pública? Nós temos ali um registro de imagem, colhido no curso das investigações, que um dos indivíduos que atua como despachante, né, fica ali naquela informalidade de despachante, na verdade ele se presta a cooptar pessoas. Durante o exame prático de um dos candidatos que a gente vinha monitorando, que a gente vinha investigando, esse indivíduo ele percebe que o veículo do Detran, o veículo oficial do Detran utilizado na prova, vinha saindo, então ele muito discretamente se aproxima do veículo de maneira muito dissimulada. No instante que ele se aproxima, a examinadora do Detran, que é uma das que foi presa hoje, ela põe a mão para o lado de fora para receber o objeto que ele passa. Um papel, a gente ainda está tentando entender se aquele foi um papel com um recado
ou dinheiro já em espécie. Mas toda a forma dissimulada como eles agem ali fica muito evidente que é uma atividade ilícita. Delegado, em relação ao sinal que era feito na mão dos alunos, dos candidatos que iriam fazer o teste, eu queria que o senhor explicasse essa questão. Era uma espécie de identificação já para os examinadores reconhecer o candidato e não reprová-los? Sim, exatamente. Numa análise telemática, a gente descobriu a transmissão de um vídeo entre dois instrutores da mesma autoescola, né, em que ambos presos hoje, em que um orienta, olha, faça a marcação na mão esquerda, na altura do polegar, e indica como deveria ser a diagramação dessa marcação, vamos chamar assim, para que ali, justamente na mão esquerda, que é a mão que fica no volante virado para o examinador já percebesse. Por quê? Como os veículos têm todo o sistema de telemetria, com captação de áudio e de imagem, o examinador ele não podia ficar dialogando com o examinado, né? Justamente para não ser pego. Então, nessa daí, eles usavam essa estratégia do sinal na mão. E a gente tem, inclusive, registros de imagem de um dos candidatos aguardando para ser submetido à prova prática com esse sinal na mão. E esse candidato, ele, uma vez ouvido, ele admitiu e contou para a gente como que funcionou tudo. Sabendo, então, desse esquema, desse tipo de fraude, é possível que os examinadores já tinham a intenção de reprovar a maioria de candidatos possíveis? Nós não descartamos, porque, na verdade, como que funciona o esquema de corrupção? Quando o indivíduo está predisposto a se corromper, ele mostra a dificuldade para vender a facilidade, né? Ele exibe a dificuldade e oferece à disposição a facilidade. Então, era mais ou menos isso que acontecia. As pessoas que receberam a habilitação, como fica a situação dessas pessoas? Provavelmente terão essas carteiras suspensas e podem responder também na justiça? Essa é uma etapa que a gente vai estar, parte disso a gente vai estar dialogando administrativamente com o Detran, parte disso a gente vai estar dialogando com o Judiciário. Tá aí, então, Joelson, a fala do delegado Rony Silveira, que é coordenador da Força Estadual Integrada de Segurança Pública, preside também esse inquérito que resultou aí na madrugada de hoje na Operação Cribelo, com 25 mandados de busca e apreensão, tanto em Teresina quanto em José de Freitas, e também com cumprimento de 17 mandados voltados para prisões. Essas 17 prisões foram realizadas durante a madrugada e também durante a manhã de hoje. Esse é o resultado dessa operação, que tem como principal objetivo combater práticas de corrupção voltadas aí para a emissão de carteiras nacionais de CNH, como explicava agora há pouco o delegado Rony Silveira. Uma prática já antiga aqui no estado do Piauí e que envolve nesse esquema servidores públicos do Detran, instrutores de autoescola e também terceiros, como são chamados aqui na operação, pessoas que também participavam dessa prática de corrupção. Inclusive, nossas equipes estão desde cedo, tanto na Secretaria de Segurança, onde nós estamos agora, quanto no IML, acompanhando esse trabalho. E a gente vai agora acompanhar uma matéria que nós produzimos logo mais cedo. Esse é o bar onde as negociações eram feitas. Ele fica na frente do Detran, Zona Sul de Teresina. O casal proprietário do estabelecimento foi preso por suspeita de envolvimento na prática de corrupção para a emissão de carteiras nacionais de habilitação. É nesse bar, na frente do Detran, que ocorria as negociações nas fraudes, nas carteiras nacionais de habilitação. Examinadores, instrutores e despachantes se reuniam nesse bar para consumar essas fraudes. Neste momento, nós estamos suspendendo as atividades econômicas e 2 pessoas que são ligadas ao proprietário estão sendo presas temporariamente por participação direta nas fraudes. Foram presas também mais 15 pessoas suspeitas de envolvimento nas fraudes para a obtenção de CNH. O esquema envolvia servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito e funcionários de autoescolas. A Operação Cribelo, deflagrada nesta madrugada nas cidades de Teresina e José de Freitas, resultou no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão. Vários veículos foram apreendidos e trazidos para a sede da Secretaria de Segurança Pública. Entre eles,
carros que eram utilizados nas aulas práticas nas autoescolas com os alunos. Havia um conchavo entre instrutores e examinadores, entre alguns examinadores, a gente não pode generalizar, obviamente, e eles ignoravam alguns erros que, em tese, reprovariam o candidato para que ele obtesse essa CNH em contradição à lei, né? Sob pagamento de propina. A polícia teve acesso a áudios e vídeos em que instrutores de autoescolas orientavam alunos sobre como se comportar durante o exame para obter o documento. O aluno deveria pagar um valor em dinheiro para ser aprovado e parte da quantia seria repassada aos examinadores do Detran. As investigações nos mostravam, né, que os candidatos que pagavam pelas fraudes na obtenção da CNH deveriam fazer um X, né, no polegar direito da mão, que era o sinal para os examinadores, né, omitirem algumas faltas graves que esses candidatos praticavam durante a prática da prova para a obtenção da CNH. As atividades econômicas de 2 estabelecimentos comerciais foram suspensas. 6 servidores públicos foram afastados de suas funções. Também foi feito o sequestro de bens móveis. Sigilos bancários, nós verificamos movimentações além do que tinha sido declarado, né, por esses investigados, às vezes movimentações 2, 3, 4 vezes maiores do que tinha sido declarado por esses investigados, né, e por isso que também foram apreendidos mais de 10 veículos que provavelmente foram comprados com o dinheiro da corrupção nessas fraudes. Os presos devem responder pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e associação criminosa. E foram encaminhados à sede da Secretaria de Segurança Pública para a realização dos procedimentos necessários. Vamos então com a Nájila Fernandes. Nájila, nós já temos aí as informações direto da Secretaria de Segurança. Pois não, Nájila? Pois é, acompanhamos agora há pouco essa matéria, uma espécie de resumo do trabalho da Polícia Civil na Operação Cribelo. Mostramos, inclusive, alguns veículos que foram apreendidos, inclusive carros que eram utilizados nas aulas práticas das autoescolas. Esses veículos foram apreendidos, vieram aqui para a Secretaria de Segurança Pública. Mais detalhes ainda sobre esse trabalho que foi deflagrado ainda nessa madrugada, Joelson, eu vou ter agora, e vocês também, conversando com o coordenador-geral da Fiesp, o delegado Felipe Bonavides. Muito bom dia para o senhor, delegado. Pegando o gancho ainda nessa questão do que foi apreendido dentro da Operação Cribelo, esses veículos de autoescolas, mas também outros bens foram apreendidos, bens que fazem parte do patrimônio dessas pessoas investigadas? Bom dia a todos. Então, a respeito desses veículos, houve uma ordem judicial de sequestro desses veículos. Por quê? Porque esses veículos eram parte do patrimônio dessas pessoas, foi verificado após quebra de sigilo bancário e fiscal que ele era incompatível com a renda declarada deles. Então, considerando que isso representa indícios de lavagem de dinheiro e de obtenção de produtos a partir de vantagens ilícitas, foi pedido e autorizado pelo juiz o sequestro desses bens que se encontram no pátio da Secretaria de Segurança Pública. Já tem uma avaliação em relação a valores, não só desse patrimônio, mas também do que girava em torno desse esquema, do que era cobrado por todas as pessoas envolvidas? Bom, a gente tinha, na média, uma situação de uma cobrança de R$400 a R$600, né, para que essa obtenção da CNH fosse facilitada. Esse dinheiro era repartido entre despachantes, entre examinadores do Detran, de forma que ainda é prematuro a gente ter um apanhado geral, tendo em vista que eram muitos exames todos os dias. A gente ainda não sabe quantos eram parte do esquema, né, por quanto tempo isso durou, porque essa é apenas a fase ostensiva da operação, né? Ainda estão sendo revelados novos personagens,
Então, chegando nesse momento, novas denúncias de pessoas. Então, uma ideia do todo ainda é muito prematuro dizer, mas na média a gente tinha 50 a 70 exames por dia, né? A gente tinha essa cobrança, obviamente não era de todas as pessoas que faziam o exame, mas de uma quantia razoável, tendo em vista que quase todos os examinadores do Detran foram mencionados como participantes desse esquema. Então era algo que realmente estava ali disseminado dentro do órgão público. Delegado, Joelson no estúdio, eu tenho uma pergunta para o senhor, eu vou ouvir e repasso. Pois não, Joelson? Nájila, qual é o perfil dos servidores do Detran que foram presos? Eles trabalhavam na pista, ali com os candidatos, ou em gabinetes dentro da sede do Detran? O Joelson questiona qual o perfil desses servidores do Detran. Eram examinadores que ficavam ali no veículo, junto com o aluno, na aula prática para executar esse processo, ou ficavam em outros setores do órgão? Bom, até o momento, das pessoas que foram presas hoje, são os que exerciam a função de examinadores, ou seja, realmente aquele funcionário do Detran que estava dentro do veículo, né, para fazer a aprovação ou não. E aí é importante dizer, o Detran ele conta com um sistema de monitoramento eletrônico por telemetria, né, a partir de uma empresa especializada, né, e essa empresa ela faz uma auditoria dessas avaliações. E a partir das inconsistências que foram verificadas por essa empresa que faz a telemetria e também uma auditoria dos processos de exame, foram identificadas essas inconsistências e levadas ao nosso conhecimento e daí se desenrolou a operação. Até o momento, nós são alvos examinadores, mas obviamente não está descartada a participação de outras pessoas do órgão. Vocês inclusive tiveram acesso a áudios e vídeos onde instrutores de autoescola orientavam os alunos como eles deviam proceder durante o processo. Exatamente. Todo esse processo para o exame prático da Carteira Nacional de Habilitação, ele era filmado, né, e também registrado áudios, além de dados de telemetria, de georreferenciamento, justamente para ter ali o percurso registrado. Então, com posse de todas essas informações, foi possível verificar essas inconsistências percebidas pela auditoria do Detran e também verificadas por nós, que resultou na identificação de uma verdadeira fraude, um esquema criminoso. Joelson, tem mais uma pergunta para o senhor. Por que as empresas, as autoescolas, também foram alvo? Qual era o papel delas? Os proprietários sabiam? O Joelson questiona se os proprietários das autoescolas envolvidas, eles sabiam desse esquema ou apenas os instrutores faziam isso sem o consentimento, sem o conhecimento de fato desses proprietários? Bom, há os dois casos, né? Há casos em que havia ciência do proprietário, há casos em que não havia ciência do proprietário. Mais algum questionamento, Joelson? Eu quero saber, a respeito desse assunto também, o papel dos donos do restaurante. Eles sabiam das conversas que eram tratadas no restaurante em frente ao Detran? Bom, o Joelson questiona em relação aos proprietários do bar que foi citado, né? Foi chamado como bar. O Joelson chamou de restaurante, o senhor pode até, de fato, identificar o que funcionava lá. Onde um casal foi preso, o delegado Rony e o delegado Zanata falaram que, de fato, o genro desses proprietários é que tinha um envolvimento. Queria que o senhor deixasse claro. Isso, exatamente, né? O alvo da operação era o genro dos proprietários desse estabelecimento. É um bar-restaurante, né? Que serve lanches e refeições, né? E era utilizado ali para fazer as negociatas, né? Esse genro, né, que na verdade é o verdadeiro investigado, o alvo, é um dos principais personagens desse esquema, porque era quem fazia a ponte entre os instrutores de autoescola, os candidatos à CNH e os examinadores do Detran. Então ele é uma das figuras centrais como o principal operador desse esquema. Mas o casal proprietário foi preso? Não. Apenas o genro envolvido. É o genro que é envolvido. Todas as negociações, como foi citado, uma espécie de reunião e muita coisa era repassada via WhatsApp. Isso, né? Nós temos aí situações envolvendo repasses em WhatsApp, nós temos transferências bancárias, nós temos vídeos, né, de negociadas ocorridas no bar, nós temos vídeos, né, das próprias provas para obtenção da CNH em que havia ali atividades suspeitas. Então, assim, a investigação é muito robusta e nós temos praticamente todo tipo de prova que se pode imaginar a respeito desse tipo de crime. Isso significa que mais pessoas podem ser presas?
Definitivamente, né? A gente sabe que numa fase dessas, né, em que as pessoas são interrogadas, acabam se revelando novos personagens que obviamente serão investigados, até porque a gente sabe que isso não ocorre somente aqui em Teresina, né? Então é possível que tenhamos novas fases com novos investigados. Certo, delegado Felipe Bonavides, coordenador-geral da FEISP, muito obrigada pelas informações, já deixando esse alerta aqui do delegado Joelson, que podem vir sim outras fases dessa operação, tanto aqui na capital quanto no interior do estado, até porque é uma prática de corrupção já antiga, que os piauienses têm conhecimento que de fato isso ocorre e agora sendo combatida pela Polícia Civil do estado. Joelson. Do Nájila, está a Nájila Fernandes, ali atrás da Nájila está a diretora-geral do Detran, que inclusive vai estar aqui com a gente daqui a pouco para falar mais a respeito desse assunto. Então, eram fraudes cometidas, 50 exames por dia, nem todos eles eram fraudados, mas você faz a conta aí que, sei lá, 6 desses exames eram fraudados. Se fosse 6, 10. Se for 10, 6 mil aí por esquema. É um negócio realmente absurdo, grave, que está se registrando pela Polícia Civil, que envolve Detran, que envolve a prova da Carteira Nacional de Habilitação. E o trabalho começou cedo. A Gorete Santos está ao vivo e traz mais informações sobre tudo que foi feito hoje pela polícia desde as primeiras horas da manhã, Gorete, na condução desses 17 presos envolvidos nesse esquema, que já disse o delegado Benevides, Gorete. Envolve também outras cidades do interior do estado. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. No início da manhã, a movimentação foi intensa aqui no Instituto de Medicina Legal, para onde esses presos estavam sendo trazidos para a realização do exame de corpo de delito. Só depois seguiram para os depoimentos que foram colhidos pelos policiais. 17 presos no total, envolvendo, como vocês já divulgaram, né, tantos servidores do Departamento de Trânsito aqui no estado do Piauí, mas também de autoescolas, pessoas do bar onde essas negociações eram realizadas. E a gente acompanhou isso desde o início, bem cedinho da manhã, a vinda desses presos aqui para o IML. Bom, a gente acompanhou, Joelson, como eu te falei, né, desde o início da manhã, de uma forma muito intensa. O primeiro a chegar aqui ao Instituto de Medicina Legal foi um instrutor de autoescola que foi preso no bairro Gurupi, na região leste da capital, mas envolvia nessa operação pessoas de diferentes regiões aqui da capital. Foram 6 servidores públicos presos durante a operação, além de instrutores de autoescola, despachantes e também essas pessoas nesse bar que ficava inclusive em frente ao órgão de trânsito, era de lá que aconteciam essas negociações. Nenhum dos presos quis se posicionar, se defender enquanto estavam sendo trazidos aqui para o Instituto de Medicina Legal. Chama a atenção a quantidade de mulheres envolvidas também nesse esquema criminoso de fraude ao exame de habilitação para condutores de veículos aqui no estado do Piauí. Segundo a polícia, essas abordagens a essas pessoas que eram candidatas a fazer o exame e aí conseguir a Carteira Nacional de Habilitação ocorria tanto no âmbito das autoescolas como também no próprio órgão de trânsito. E aí eles conseguiam, através de pagamento, receber uma Carteira Nacional de Habilitação, muitas vezes sem sequer passar por esses testes. Pessoas que, na verdade, não eram habilitadas e hoje estão dirigindo. A polícia deve seguir com essas investigações para dar uma dimensão da quantidade de pessoas. Não se sabe ao certo ainda, Joelson, porque, segundo a própria polícia, é um esquema que, infelizmente, vem ocorrendo no estado do Piauí há muitos anos. Joelson? Obrigado, Gorete, pelas informações. Gorete Santos trazendo aí detalhes do trabalho que foi feito desde as primeiras horas no sentido de tentar identificar esse esquema. Um esquema que onerava, né, o camarada que queria fazer um curso. E aí fica uma questão, porque daqui a pouco nós vamos conversar com a diretora do Detran para ela explicar uma série de pontos. O ponto número 1 é o seguinte: como é que nós vamos acreditar num teste? Veja bem, você vai fazer uma prova no Detran? Dificilmente você vai passar R$200.
Como é que você vai acreditar num teste onde, inclusive, cada vez que a pessoa reprovava, a comissão dos aprovadores estava ficando mais cara? Ou seja, se eu sou um examinador corrupto, isso segundo a polícia, tá? Se eu sou um examinador corrupto, e aí vem um camarada que dirige mal, tipo Fabrício, Haroldo Fabrício, chega, aí vem fazer uma prova comigo. Eu reprovo ele na primeira, porque eu sei que na segunda, ao invés de pagar 200, ele vai pagar 400. Era assim que funcionava o esquema. Quanto pior o motorista, mais caro era o valor que era pago para o esquema. Quanto mais vezes ele fazia a prova, mais caro ficava para ele conseguir a CNH. Nós vamos explicar tudo isso para você daqui a pouco. A gente vai explicar em detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí. Inclusive estará aqui com a gente a diretora-geral do Detran para explicar como é que esse grupo lesou o Detran. Inclusive o Detran. E servidores históricos da casa fazendo parte desse esquema. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto ainda mais.